Dando abertura aqui a nosso bate-papo de hoje, eu quero agradecer ao Gabriel, especialista do Senai, e o André, especialista do Senai, que estão aqui com a gente hoje para falar sobre Rota 2030, né? Fomento para a inovação da indústria da borracha. Mais uma reunião da Comissão de Inovação e Tecnologia. Aqui, além de agradecer ao Gabriel e ao André, peço que levem o nosso abraço para o professor Carlos Coelho, né, o nosso coordenador master aqui da comissão, o idealizador desse trabalho, e para todo o time, né? Temos aí uma série de colaboradores, se eu for nominar, a gente passa o dia aqui, mas são muitos bons colaboradores pelo Senai. Então, sem mais delongas, eu acabei não me apresentando quem não me conhece, eu sou Reinaldo Megna, estou presidente executivo da Biab do Sindibor, diretor executivo da Aresp, né? Sejam todos bem-vindos. Eu vou passar a palavra para o professor Gabriel Tanaka Panici, falei certo? Isso aí. Muito bem. O Gabriel, ele é engenheiro mecânico formado pela FEI, pós-graduado em gerenciamento de projetos pela GV e Green Belt em Lean Six Sigma pela Vanzolini. Muito bom, hein? Sua trajetória profissional passa pela GM na área de desenvolvimento de produtos e atualmente é especialista em tecnologia no Senai Maramato, atuando nas frentes de melhorias de processos industriais, editais de fomento e transformação digital. Parabéns pelo currículo, Gabriel. É muito bacana saber que a gente tem uma pessoa com esse gabarito aqui para nos dar apoio e fomentar o setor automotivo da indústria de artefatos de borracha. Então, passo a vocês, vou acompanhar aqui também. Fiquem à vontade para perguntas. Obrigado, Reinaldo. Obrigado pelas palavras, pela apresentação. Pessoal, muito bom dia. Tá? Eu vou fazer o compartilhamento aqui da tela para que a gente possa começar, então. Queria agradecer novamente a oportunidade, uma satisfação imensa aqui estar com vocês, tá, gente? Hoje, o objetivo do nosso encontro é falar um pouquinho das linhas de fomento do Senai, né, sobretudo ao que tange ao programa Rota 2030, tá? Então, o programa Rota 2030, pessoal, tá falando um pouquinho da parte do fomento de inovação da indústria da borracha, tá? Esse programa do Rota 2030, ele está dentro de um programa chamado A3, que seria a alavancagem de alianças para o setor automotivo, tá? É um programa aí em parceria com o governo, tá? Que o Senai está junto. Tá, então aqui a nossa pauta seria o que é o Rota 2030, né? Para quem não conhece, a gente passar esse nivelamento e falarmos um pouquinho de duas categorias no qual esse programa aborda, né? Que seria a parte do hands-on e do aliança industrial, tá? Essa é a nossa pauta de hoje. E interessante, vale a pena comentar isso, pessoal, como é que o Senai está inserido nesse programa, né? Dentro desse contexto do programa 3, dentro do programa Rota 2030. Né? Então, na ocasião, o Ministério da Economia ele promoveu a seleção de alguns projetos prioritários e o Senai, Departamento Nacional, também fez a divulgação de um programa que foi aprovado, que foi justamente esse. Né? Só para mostrar aqui, pessoal, um rápido parênteses, essa aqui é a nossa unidade, aqui para quem não conhece, o Senai Maramato, aqui em São Bernardo do Campo, né? Então, hoje, nós, além da vertente educacional, nós estamos inseridos aí com a vertente de serviços tecnológicos e também a parte de inovação por meio de projetos, tá? Então, fiquem à vontade depois, em outro momento, caso não conheçam, a casa está aberta para que vocês possam conhecer. E, voltando, esse programa foi aprovado. O programa 3 foi aprovado e desde 2020 o Senai vem aí fazendo um trabalho relacionado ao Rota 2030 para atender aos segmentos, né? Antes, só uma breve introdução, o programa Rota 2030 ele está substituindo o antigo Inovar Alto. O Inovar Alto era um programa que visava o beneficiamento das indústrias automotivas e agora o Rota 2030 ele faz com que toda a cadeia de fornecimento do setor automotivo seja contemplada. E aí a gente fala de todos os níveis, de todas as camadas, e isso é uma vantagem muito grande para justamente alavancar a produtividade aí e o desenvolvimento do país, tá? Então, falando um pouquinho de como que o ROT está funcionando hoje, né? Então, é parte da estratégia, né, elaborada pelo governo federal para o desenvolvimento do setor.
Hoje a indústria investe 2% do total importado em projetos do Rota, tá? E esse valor vem para o Senai. Em troca disso, pessoal, o Senai investe realmente no setor automotivo, por meio desse programa e por meio do time de especialistas e consultores que vai promover justamente a intervenção no chão de fábrica dessas indústrias, levando as melhorias, trazendo qualidade, reduzindo desperdícios e também trabalhando com projetos aí de grande envergadura, tá? Que são os projetos na área de P&D, que são fundamentais hoje também, tá? Falando um pouquinho do hands-on, né, que seria o aprendendo na prática, a gente tem um objetivo dentro desse edital, que é fomentar, né, a aplicação da produtividade, tá, considerando consultorias. Então, o foco da modalidade hands-on seria consultoria no chão de fábrica, e essa consultoria ela tem um contrato de performance que é aumentar a produtividade, tá, em pelo menos aqui 20% nas consultorias Lean ou consultorias mistas de Lean Manufacturing, que é a manufatura enxuta, né? Juntamente com a digitalização. Ou ainda, aumentar a produtividade em pelo menos 10% em consultorias de digitalização, né? Então, há uma avaliação de maturidade no qual os consultores do Senai fazem nas indústrias e dependendo do nível de maturidade, a gente pode optar por um tipo de trabalho ou outro, né? Um tipo de digitalização, uma tecnologia específica ou trabalhar com uma digitalização atrelado ao Lean. Então, vai depender muito do cenário da empresa, das condições atuais, tá? E do nível de maturidade que ela se encontra no momento, tá? Pessoal, um ponto também, a qualquer momento, fiquem à vontade de me interromper, tá? Fiquem à vontade, eu não estou conseguindo só ver a mãozinha de vocês, se vocês levantarem, mas eu peço que o Reinaldo, a Elielma me interrompam, fiquem à vontade, tá bom? Pode deixar, Gabriel. Dando sequência, gente, a gente tem aqui, falando um pouquinho aqui dos objetivos, né, do programa, o Departamento Nacional, junto com os recursos do governo federal, na última chamada que aconteceu ano passado, foi aportado um valor de 12 milhões, tá, que era um recurso aí suficiente para atender até 100 empresas. Nós estamos na iminência de que uma nova chamada aconteça este ano, e com um aporte maior, inclusive, tá? Para que a gente possa inserir mais empresas nesse programa. Esse programa, só para deixar claro para vocês, é um programa de nível nacional, então todos os estados podem participar, tá? E todas as indústrias também poderão participar, né? A gente não tem a limitação de estado. Tá? E esse recurso ele é um recurso que, apesar de o valor ser expressivo, ele acaba muito rápido, tá? E eu vou explicar por quê. São consultorias de até 600 horas, então os especialistas do Senai vão fazer as intervenções no chão de fábrica dessas indústrias participantes, tá? Utilizando as técnicas e a filosofia Lean, juntamente com as técnicas de automação e digitalização, tá? E o melhor de tudo é que o programa ele é gratuito, tá? Então, essas 600 horas, todo tipo de intervenção que o Senai vai fazer na empresa, ela é gratuita, tá? Então, assim, a empresa participante não tem contrapartida. Então, a gente estabelece um critério, né, por ordem de chegada, esse recurso fica disponível, a gente tem um link dedicado para a gente fazer o cadastro das empresas, para a gente submeter as propostas e as ideias, tá? E esse valor aqui, ele acaba em questão de minutos, né? Justamente pela grande adesão e pela possibilidade de ser um trabalho gratuito que o Senai está fazendo aí para as empresas, né? Dentro deste programa do Rota Hands-On, existe um indicador de performance que a gente trabalha, que é o produto por homem-hora, tá? Mas também nós podemos trabalhar em outros indicadores que eventualmente as empresas estejam já trabalhando em suas fábricas. Então, a gente pode estabelecer um norte, né, do estado atual para o estado futuro, e a partir disso estar buscando, por meio do Kaizen, da melhoria contínua e de demais ações, alavancar a melhoria, né, paulatinamente desses indicadores para que os empresários já possam ir vendo os resultados aí mês a mês, né, semana a semana.
O público-alvo deste programa, que estão empresas que estão aptas a participarem, são as indústrias fornecedoras, tá, de fabricantes automotivos, tá? Os fabricantes de KNAI 28.3, 28.5, 29.1, 29.2 e 29.4, tá? Então, assim, todas as indústrias que estejam fornecendo para esses fabricantes, elas têm aptidão a participar. Independente se é matéria-prima, se é um Tier 1, se é um Tier 2, tá? Fornecendo para o setor, fornecendo para uma montadora, essas indústrias elas têm condições de estar participando, tá? O prazo de intervenção por meio dessa consultoria é de até 6 meses, a partir do momento no qual a gente faz a assinatura de contrato, tá? Então, a gente tem a aprovação, a gente faz a assinatura de contrato e a gente começa os trabalhos com a empresa, tá? Esse prazo de 6 meses, gente, ele é dividido, tá, em algumas etapas, na qual o especialista realiza um diagnóstico, então verifica a saúde da empresa, verifica o estado atual da empresa, levando em consideração aí todos os aspectos de capital humano, tecnologia, desperdícios, tá? Produtividade, tá? Linha de produção. Depois disso, a gente entra de fato na fase de preparação, onde a gente vai definir um time Kaizen e também vamos considerar o time da empresa para que a gente possa estabelecer a reunião de kickoff, alinharmos as expectativas e, a partir disso, irmos para o planejamento, né? Que é a gente começa a falar de definição de uma família de produto específica, tá? Levantamento de dados, a gente vai falar sobre o mapa de fluxo de valor aqui, que é muito importante para a gente poder mapear já todos os processos dentro da linha de produção da empresa, e aí a gente já vai começar a executar, né? Ou seja, a gente vai pegar os tempos, realizar as cronoanálises, observarmos os gargalos, as oportunidades, e a gente vai colocar em prática as técnicas que vão permitir a redução desses desperdícios, e trabalhar nesses gargalos, tá? Então, a gente vai trabalhar no conceito de 5S, a gente vai trabalhar no conceito de trabalho padronizado, a gente vai implementar também, eventualmente, uma troca rápida de ferramentas, se for o caso, tá? Então, cada tipo de empresa vai demandar de um tipo de execução, tá? E aí a gente vai estabelecer esse trabalho em 4 mãos, junto com a empresa, para a gente conseguir bons resultados aí, sempre com o maior engajamento possível dos operadores e também da direção da empresa, que é fundamental para que os resultados aconteçam, tá? Depois disso, né, a gente faz o monitoramento, né, que a gente vai levar em consideração os indicadores propostos, os avanços, o progresso da consultoria, e aqui é uma fase PDCA que vai e vem. Então, a gente executa, monitora, depois a gente executa novamente, faz o monitoramento, até que, passados 6 meses, a gente faz uma celebração de resultados com a empresa, levando em consideração os ganhos atingidos, a gente comemora isso com o time operacional e a gente encerra com um relatório descrevendo todos os ganhos, todas as melhorias, e claro que o ganho de produtividade, pessoal, que a gente tem aquele contrato de performance que estabelece pelo menos 10% ou 20%, consultorias mistas, né? Também está atrelado a um retorno financeiro. Então, a gente vai focar no indicador de produtividade, mas também a gente vai garantir que isso traga retorno financeiro para a empresa, tá? Isso que é fundamental para esse tipo de trabalho aqui do Rota 2030 Hands-on, tá bom? E beleza, até aqui tudo bem, né? Como que então a empresa que tenha interesse possa participar, né? Possa estar participando desse programa? O primeiro passo, gente, é uma avaliação de maturidade, então fica o convite, depois a Elielma vai divulgar esse material para vocês. Nós temos aqui um link dedicado para que vocês possam estar fazendo essa avaliação, tá? Que é o link disponibilizado pelo Senai 40. Então, lá existe um breve questionário, convido depois vocês a darem uma olhadinha, tá? Vocês se inscrevem, preenchem esse questionário, tá? Preenchendo esse questionário, essa informação já vai chegar para uma das casas do Senai, e a partir disso o Senai já coloca os consultores em campo para entrar em contato,
fazer uma visita diagnóstico e começar todo esse trabalho aí de visita, levantamento de informações, né, para que a gente possa estar submetendo a ideia, no caso a empresa, nesse programa. Ainda não temos uma data, tá, pessoal? Tudo indica que mês que vem possa ser a data na qual a chamada esteja disponível para que a gente possa estar submetendo as propostas, tá? E aí nós temos uma série de requisitos também após a avaliação de maturidade, que é o preenchimento junto com o Senai de proposta de projeto, proposta técnica, até carta de compromisso, né, que a gente tem que celebrar isso junto à empresa, mas isso caso a caso, à medida que as empresas forem avançando na participação do programa, o time de consultores do Senai vai junto, claro, promovendo o preenchimento e ajudando aí as empresas a se candidatarem para esse programa, tá? Do Rota 2030 Hands-On, pessoal, era essas informações que eu queria passar, tá? E eu queria já emendar outro tópico do programa Rota 2030. Gabriel, Oi, o pois não. Claudinei da Mangotex pediu a palavra. Ah, pois não, Claudinei, pode falar, eu não tinha visto. Olá, bom dia. Obrigado Bom pela explicação aí, pelo esclarecimento. Eu tenho uma dúvida, Gabriel e time. Primeiro, só para me apresentar, tá? Eu estou hoje na Mangotex, eu sou gerente da qualidade, mas até o ano passado eu era especialista de tecnologia no Senai, trabalhando no programa do Rota 2030, tá? Pela unidade aqui de Itu. Então, eu conheço muito bem o programa e eu só queria saber, algo que não foi comentado, se por acaso houve alguma mudança, 2 pontos, tá, aqui. O primeiro é que eu lembro que, pela regra do programa, uma vez que uma empresa tenha sido participado já do hands-on, ele não pode novamente participar. Porque a Mangotex, né, na realidade, eu que fiz a consultoria do hands-on aqui pela Mangotex, pelo Senai, né, na Mangotex, e eu sei, estou sabendo também que vai ter essa outra chamada. Continua valendo essa regra? Então, por exemplo, uma empresa que participou uma vez não pode participar novamente? Boa pergunta, Claudinei, obrigado pela participação. Sim, exatamente, essa regra continua, tá? Então, é um atendimento por CNPJ, tá, pessoal? Foi até bom o Claudinei trazer esse ponto, tá? Então, esse programa do Rota 2030 Hands-On, ele contempla um atendimento por CNPJ. Então, nós tivemos 3 ciclos já, se eu não me engano, 3 ciclos de chamada do Rota já, a gente está esperando pelo ciclo 4. Então, empresas que já, né, durante esses 3 primeiros ciclos, que já participaram, já tiveram seus resultados, elas não podem estar participando desse programa mais, pela regra do Departamento Nacional. Pode ser que mude agora, nessa 4ª chamada, nós não temos esse posicionamento ainda, mas as regras mesmas, tá, Claudinei? Então, empresas que ainda não participaram, tá, elas podem participar. Entretanto, se a Mangotex, por exemplo, já participou do hands-on, mas ela tem o interesse e a possibilidade de estar participando de uma modalidade do Aliança Industrial, que é o que eu vou apresentar agora para vocês, é possível, tá? Então, assim, para a consultoria, uma empresa que já participou, de fato, não é possível mais participar, tá? Mas para as próximas, e o 4º ciclo que está chegando em breve aí, para aquelas que ainda não participaram, é perfeitamente possível a participação, tá bom? Legal, obrigado. E o outro ponto é que também a regra, né, que tinha entre as unidades do Senai, que a unidade que estaria sendo feito o atendimento é a unidade local, né? Então, por exemplo, nós Isso. estamos aqui em Itu, nós seríamos atendidos pela 401, né, que é a unidade de Itu. Só que, um exemplo, a especialidade no segmento de borracha é a Maré Mato, né? Eu lembro até na época, tinha algumas consultorias onde a gente trabalhava muito junto com São Caetano, onde envolvia a parte de digitalização, e quando eram consultorias mistas, né, de Lean e digitalização. Mas como funcionaria, então, num caso como esse, né, que nem a Mangotex está no segmento de borracha e a unidade de Itu aqui não é especialidade. Seria, num caso como esse, necessariamente sendo atendido pela unidade de Itu ou poderia ser feito pela unidade de Maré Mato?
Uma boa pergunta também, Claudinei. Hoje a participação, os critérios que o Departamento Nacional exige de atuação do Senai com as empresas é que seja instituto de tecnologia ou núcleo, né? Que o Senai seja um instituto de tecnologia ou um núcleo de tecnologia, né? Então, as unidades que são instituto ou núcleo, elas têm o poder de capilaridade, né? Então, é possível fazer parcerias. Por exemplo, a região de Tu, que tem uma carteira lá, é possível que o pessoal faça as prospecções e executem os atendimentos. Mas, se for o caso e a necessidade, por exemplo, de ter um especialista do setor para também dar um apoio nisso, é possível trabalhar com parceria, aí existe naquelas 600 horas a possibilidade de fazer uma divisão sem problema algum, tá? Como você sabe bem, Claudinei, a parte do Lean é bastante transversal, né? Então, para o Lean, né, quando a gente fala em Lean, a gente pode utilizar da filosofia e dos conceitos e as implementações. Agora, quando a gente fala dessas questões particulares, aí realmente é necessário envolver o time especializado por exemplo, em borrachas, bem como na parte de digitalização que seriam os times das unidades parceiras focadas nisso, que seria São Caetano, Vila Leopoldina, próprio Itu, se eu não me engano, né? E mais algumas outras unidades, tá? Então, assim, não existe essa obrigatoriedade, mas tudo isso internamente ao Senai é facilitado porque a gente, trabalhando em rede, a gente consegue fazer essa parceria acontecer, tá bom? E acho que até me lembro de você, Claudinei, acho que você esteve num encontro nosso da jornada, se eu não me engano. Aí depois acho que você saiu, não foi? Acho que foi ano passado. Exatamente, foi no momento da jornada, né? Eu era um dos mentores, né, que estava fazendo Me lembro. aquela multiplicação aqui na equipe, né? Nós éramos 30 consultores, né? E realmente eu estava atuando. Assim, eu não consigo me lembrar de você, mas sei que tinha muita gente, né, aqui realmente, e eu participei bastante desse programa. Mas legal, Gabriel, obrigado pela informação, porque aqui na Mangotex nós temos um outro CNPJ, e aí nós vamos estar buscando, né, a gente até conversei com o Pina também, né, Ah, sobre sim, isso, sim. né, que é o Gustavo Pina, mas a gente estaria tentando se inscrever nesse novo programa, né, pelo Rendizon, só Excelente. que realmente esse ponto, até comentei com ele, né, e tu agora está também com digitalização, mas acho que talvez a gente precisaria de algo um pouco mais voltado realmente para o segmento de borracha, algumas especialidades que Entendido. é onde a gente está com algumas carências aí, né? Por isso que foi essa pergunta de como poderia Maravilha. funcionar, né, essa capilaridade entre as unidades. Maravilha, Claudinei. Bom, eu conheço o Pina lá, conheço o Hudson, então, o pessoal muito bacana, tá? O que vocês precisarem também, conte conosco aí. A gente fica super à disposição, tá bom? Legal, muito obrigado. Maravilha, vamos lá. Bom, continuando, gente, agora eu vou falar um pouquinho de uma outra modalidade do Rota 2030, que é o Aliança Industrial. Então, esse primeiro momento nós falamos da modalidade hands-on, que seria focado a consultoria no chão de fábrica, na parte de melhoria de processo, e agora a gente vai falar um pouquinho da modalidade, Aliança Industrial. Essa modalidade, gente, o foco dela é pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, de fato, a gente vai estar olhando a empresa com os olhos agora focado no estudo, em algo dedicado, considerando aí um desafio de uma cadeia. Então, o objetivo desse programa é formar parceria com 3 ou mais indústrias para resolver um desafio de cadeia unindo suas capacidades, tá? Garantindo também a coordenação de suas respectivas partes, tá? Esses projetos eles vão ser focados na melhoria de produto, como também pode ser focado na melhoria de processo, tá? E aí, pessoal, nós, inclusive, o Departamento Nacional, o Senai e o Rota 2030, tem um aporte de 24 milhões nesse momento, tá? Inclusive a chamada já está aberta, foi liberada agora dia 13 de fevereiro. Então, novo aporte de 24 milhões já foi destinado aí para que as empresas possam estar submetendo projetos. Então, nesse caso do Aliança Industrial, a chamada já está disponível, tá? E esse é o valor que está liberado, tá, pessoal? E a média de valores de projetos contemplados aqui é de 1 milhão a 8 milhões, tá? E aqui a gente tem alguns outros requisitos, um pouquinho diferente, considerando as partes obrigatórias.
Então, nós precisamos aqui formar no mínimo 3, uma parceria com no mínimo 3 empresas, indústrias elegíveis, e mais um Instituto Senai de Inovação como sendo coordenador desse projeto. Tá? Então, no caso aqui, por exemplo, o Senai Mário Amato ele é um Instituto Senai de Inovação, então ele pode atuar como coordenador aqui de projetos. Além de nós temos também o Instituto Senai de Inovação em Manufatura Avançada, tá, em microfabricação, e também a gente tem o de Biotecnologia. Recentemente, nós temos um outro instituto que é focado na parte de inovação, que é de eficiência energética. Então, em São Paulo, hoje nós temos 4 ISES, que são os Institutos Senais de Inovação, tá? E as 3 indústrias elegíveis, que pode ser uma montadora e outras 2 fornecedoras, tá? Ou 3 fornecedoras, desde que essas indústrias comprovem, né, que forneçam para a cadeia automotiva. Tá? Então, por exemplo, por meio de uma carta, por meio de um Sindipeças, enfim, tem que ter uma comprovação para que esses fornecedores possam fazer parte desse projeto, caso não haja uma montadora como sendo uma indústria proponente, tá bom? Então, essas são as partes obrigatórias e o prazo, tá, para esse projeto é de até 24 meses sem prorrogação. Então, a gente tem aí a condição de estar trabalhando com as empresas ao longo de 2 anos aí, considerando esse programa. Aqui, pessoal, fala um pouquinho do nível de maturidade do projeto e também das contrapartidas, tá? Então, para os projetos do Rota 2030, Aliança Industrial, a gente está falando já de um TRL de 6 a 9, né, que é o nível de maturidade, considerando a prontidão tecnológica desse projeto. Então, já é uma fase lá indo já considerando a produção, a nível produção, tá? Tryout e produção. Então, já a gente sai daquelas fases embrionárias, tá? De pesquisa, somente, tá, de desenvolvimento, aquele estudo acadêmico, mas a gente já está pensando já em nível de escalabilidade produtiva. Por isso, o nível do TRL é de 6 a 9 aqui. Tá? E as contrapartidas, nesse caso, nós temos o seguinte: o edital, ele, junto com o Senai e os recursos do Rota 2030, traz 59,5% de subsídio financeiro para participação nesse edital, e as indústrias que estão participando têm 40,5% de contrapartida financeira e econômica, dos quais 20%, no mínimo, tem que ser financeiro. Tá? Então, essa é a condição de participação. E aí eu aproveito para retomar esses conceitos, ou para quem não sabe, a gente frisar, que é o seguinte, gente: contrapartida financeira, tá, seriam as despesas e investimentos, tá, realizadas nessas execuções das atividades do processo, ou melhor dizendo, do projeto, considerando matéria-prima, contratação, software, bolsas e viagens. Agora, quando a gente fala da contrapartida econômica, são mais os recursos materiais, hora máquina e hora homem, tá? Então, os 20% financeiro vão estar dedicados aqui à parte de investimento na questão de software, tá? Contratação e matéria-prima, sobretudo, tá bom? E aí, gente, a gente faz aqui uma simulação, né? Considerando o seguinte: a nossa linha de atuação, pessoal, quando a gente fala para submissão de projetos, a gente vai estar trabalhando em materiais avançados, né? Então, a gente tem que ter uma temática atrelada a isso, bem como né, transformação digital. Tá? Considerando um prazo de 24 meses nesse projeto do Rota, a gente tem o seguinte: vamos supor que o projeto seja de R$1 milhão, tá? Que a gente consiga aí submeter um projeto de R$1 milhão para com essas empresas participantes. Tá? Sendo a contrapartida de 20% para essas 3 empresas, a gente vai ter praticamente 200 mil, tá? Divididos igualmente. Vamos pegar essa condição, porque a divisão ela pode ser igualmente para cada uma das empresas, como uma empresa pode arcar, a outra não, a terceira não, tá? Então, assim, é muito flexível neste ponto, tá? Mas considerando que seja uma divisão igualitária, uma média de 67 mil, isso daria em 2 anos uma média de R$3 mil por mês. Então, considerando o impacto
no projeto e na inovação que a gente está propondo, considerando esse trabalho, ele é extremamente importante e esse valor ele praticamente se paga. Tá? Então, o aporte, embora a gente fale, nossa, 1 milhão, mas a contrapartida que as empresas colocam de 200 mil permite aí um aporte de 3 mil por mês em média. Então, acaba sendo que quando a gente dissolve isso nos meses, não fica tão absurdo e a gente vai ter um retorno muito grande lá na frente, considerando aí as implementações, com a expertise aqui do nosso time de pesquisadores e do Senai como um todo, né? Então, a possibilidade da gente trabalhar na melhoria de material, tá, na caracterização de material, mas também possibilitar aí a inserção de tecnologias digitais dentro desse contexto desse projeto, tá, visando a melhoria de uma produção, visando a melhoria de um produto. Tá? Então, tudo isso dentro desse contexto do aliança industrial, que é fundamental, aí é super interessante. Tá? E aí, como que participa, né? Há uma declaração de interesse, né? São 3 passos aí. Então, primeiro, uma declaração de interesse por parte das empresas, submissão de avaliação das propostas, né? E a contratação, tá? O primeiro passo, gente, a gente também tem um site dedicado, né? Que é a plataforma.editaldeinovação.com.br, tá? Lá vocês podem ter mais informações a respeito, tá? E vocês também podem se cadastrar lá. E a gente também, claro, vocês tendo interesse aqui, podem passar as informações para a gente, para o Reinaldo, para a Elielma, para a gente estar marcando uma conversa, para entender as dores de vocês, para que a gente possa viabilizar aí um trabalho aí em 4 mãos, sem sombra de dúvida, tá bom? O que eu queria trazer hoje, pessoal, era isso, tá? Eu fico à disposição, aberto aqui para dúvidas, perguntas e respostas, tá? Também aproveito para deixar meu contato, o contato dos meus superiores, tá? E a qualquer momento, tá? Depois da reunião, que vocês quiserem falar, tá? Fico super à disposição aí para que a gente possa estar marcando um bate-papo ou até mesmo uma visita nas empresas de vocês, para que a gente possa estar viabilizando aí essas oportunidades, tá bom? Reinaldo, Elielma, eu devolvo a palavra para vocês. Gabriel, parabéns pela apresentação, clara, objetiva e bastante convidativa aqui, no sentido de reforçarmos o convite para que as empresas participem desses projetos. Eu levantei até a mão porque eu queria fazer uma pergunta meio provocação, e o Claudinei, lá na Mangotex, perdão, ele vai saber com bastante precisão o tema. É o seguinte: muitas empresas não sabem nem por onde começar, em que pese você já ter apresentado aqui quais seriam os possíveis caminhos de início nesse processo. Mas ainda que iniciem, eles não conseguem, muitas vezes, visualizar o que eventualmente existe de demanda em relação ao seu próprio produto para que seja melhorado, ou coisa que vale, né? Para que ele participe, né, individualmente ou pela aliança do projeto. Hoje eu forneço peça tal, e a montadora simplesmente, eu atendo o spec da montadora e acabou o assunto, né? Não fica muito claro qual que é o espaço, né, de melhoria que pode se haver dentro desse contexto. Aí a gente volta, pensando na prancheta, a gente tem 2 situações de cenário, né? Montadoras que possuem os seus departamentos de desenvolvimento, de P&D, fora do Brasil, e que desenvolvem essas definições, né? E determinam essas definições para as suas subsidiárias, inclusive Brasil. Consequentemente, aquele perfeito momento de entrada no processo, ele se perdeu, né? Porque sequer tivemos o convite de participar dessa situação. É bem verdade que no Brasil as montadoras não estão tão distraídas assim quanto a isso que eu estou falando, porque o sistema de contrapartida dela, justamente, é a aplicação desse recurso para que ela tenha os benefícios fiscais oriundos do Rota 2030. Do contrário, ela não atingirá a pontuação que ela precisa para poder fazer uso do recurso. Então,
naturalmente, que existe algum tipo de estímulo dessas montadoras para que elas façam esse trabalho em solo brasileiro. Todavia, ainda reside, na minha opinião, a dúvida, né, de como se aproximar desse universo. O que eu quero dizer é que se as empresas dependerem de iniciativa, olhando somente para o que acontece dentro da empresa, eu digo uma indústria de artefato de borracha, muitas vezes ela não vai conseguir enxergar o que pode estar disponível aí em termos de oportunidade, né? Então, essa fala longa, Gabriel, é que eu falei, é uma pergunta-provocação, é primeiro para verificar com vocês como que está esse acervo de oportunidades ou de estímulo de encontros, ainda que nós tenhamos aí empresas que não estão diretamente participando do projeto sequer pelo processo inicial, né, que você citou de avaliação. Mas eu vou te deixar uma segunda pergunta, porque aí, de repente, uma emenda na outra, que é assim, com essa primeira pergunta, puxa, o que eu quero atender? Eu quero descobrir onde estão as oportunidades e apresentá-las para o setor, né, de uma forma que sirva de exemplo prático e estímulo, as convidando a participar. E, eventualmente, se a empresa não produz aquele item hoje, mas, ao ver a oportunidade, identifica que ela tem todo a condição de processo produtivo, tecnologia e mão de obra qualificada para produzi-la, ela pode se lançar, né, ao programa, evidentemente, ela sendo, obviamente, elegível, né? Entrando no mérito aqui, como, por exemplo, IATF ou coisa que valha. Então, a pergunta é nesse sentido. Agora, eu já deixaria aqui uma provocação que é assim, nós temos, não sei se você conhece, uma lista chamada Regime de Autopeças Não Produzidas, né? Então, a partir de um procedimento em que as montadoras apresentam ao governo uma especificação técnica de uma peça que eles entendem que não existe produção no Brasil, então pedem ao governo a redução do imposto de importação daquela peça por não haver similar nacional, né? E essa lista, ela é gigante, né? Temos lá talvez uma centena de itens do segmento de artefatos de borracha. Vez a outra, a gente entra com uma contestação, e as contestações, francamente, elas muitas vezes são frustradas e não conseguimos atingir a comprovação de que aquela peça só tem uma curvinha de diferente. Isso é molde, isso não é processo produtivo diferente, não é matéria-prima diferente, enfim, né? Então, a gente se sente um pouco frustrado em relação a essa lista, mas, olhando para ela como oportunidade, será que não dá para convertê-la como a lista para ser trabalhada? Então, espera lá, eu lhe forneço, Gabriel, 100 itens que demonstram que essas peças são compradas hoje e não são produzidas no Brasil, e elas servem para provocar as empresas para que elas façam a partir do Rota 2030, ou seja, desenvolvendo a capacidade produtiva a partir do Rota 2030? Foi longo, né? Desculpa. Imagina, excelentes provocações, Reinaldo. Esse ponto é importantíssimo que você trouxe, tá? Porque o que acontece? A ideia justamente desse desafio do Rota é foco em nacionalização realmente, tá? Então a gente tem a questão do incentivo do valor de quase 60% aí justamente para subsidiar, né? E essa questão, a gente sabe dos desafios Brasil, em questão de taxas, investimentos e tudo mais. Então, essa parte ela é fundamental para que a gente possa estar colocando foco em algo inovativo e que também visa a nacionalizar, né? Essa questão que você trouxe das oportunidades, né? Como, por exemplo, o regime de autopeças, né? De peças, por exemplo, não produzidas por conta da redução do IPI, ela pode ser um ponto muito importante para que a gente possa estar estimulando, de fato, né, o contexto de viabilização de projeto.
A única questão é verificar se essa peça ela pode ser homologada de fato para ser montada no veículo e se ela, de repente, ela não é produzida por conta do exemplo que você trouxe mesmo do molde. Será que a causa raiz não estaria no molde para a gente estar trabalhando? E aí o desafio ser focado nisso, por exemplo, então é algo a se pensar. Que aí, nesse caso, além da nacionalização, a gente também pode estar trabalhando nessa questão de, claro, fazer um retrofit, trabalhar em cima de contextos que modernizem o molde, por exemplo, para garantir que essas peças sejam produzidas de fato e tenham maior aceitação com custo mais baixo, enfim, né? E que a gente consiga, diante disso, estabelecer aí uma maior produtividade e uma maior aceitação para que as autopeças consigam, nesse ponto, ficar mais competitivas, com produtos a preços melhores, né? Existe sim essa questão, esse é o ponto realmente do desafio do Aliança mesmo, é juntar as empresas com dores similares para que a gente possa atuar no mesmo objetivo ali para estimular, de fato, para que a gente possa, então, obter preços mais competitivos, ter um produto nacionalizado, de repente trabalhar com molde aqui, tá? O Senai também pode dar esse apoio para que a gente possa aí avançar com a nacionalização, de fato, desses itens, né? Considerando também a matéria-prima dos produtos, tá? Legal, Gabriel. Eu vou propor que eu vou lhe enviar essa lista Por favor. para que a gente possa, de repente, começar a olhar para ela. E, sem dúvida, que existem questões técnicas, inclusive de viabilidade econômica, pois o volume de uma determinada peça pode ser pouco a ponto de não justificar o projeto. Então, existem Entendi. algumas questões que precisam ser esclarecidas ou informações levantadas, mas eu acho que essa lista é uma pérola para a gente escalar esse projeto. Hoje, a gente Certeza. tem, o Claudinei já falou da Mangotex, então me permito dizer, né, repetir, tem empresas já com um grau de maturidade avançado, né, que conseguem, obviamente, participar de projetos que nascem de relacionamentos bastante maduros também, né? Então, não só a empresa está madura, mas o relacionamento também era para que acontecesse aquela oportunidade. Mas, naturalmente, como uma entidade, a gente pensa em como escalar isso, né? E aí, como você disse, dores semelhantes, né? Você pega essa lista de autopeças, ela não é dor semelhante para ninguém, porque muitas vezes as empresas sequer sabem que aquilo está acontecendo, né? Então, como tornar aquilo uma oportunidade coletiva, né? Exato, bom ponto, Reinaldo. Excelente. Mais ou menos nessa linha. Então, eu te passo essa lista Reinaldo, e a gente tem que explorar. Oi, Claudinei. Reinaldo, se permitir até um complemento, né? Isso que você está comentando, eu acho que é muito bem colocado, e a gente vê, né, que um ponto que você colocou que é extremamente estratégico, né, às vezes para uma empresa, a gente tem vários produtos que talvez são fabricados fora do Brasil, e a viabilidade de fabricar aqui devido a volumes ou complexidades e investimentos que deveriam ser feitos, ele praticamente descarta, né, qualquer empresa de ter uma fabricação nacional. Só que aí, vejo, esses programas de fomento que tem, que é o Rota 2030, a inovação, esses outros programas de fomento que tem junto à Embrapi, de linhas de créditos, tudo isso, eu acho que se for colocado num único contexto, mudaria muito, né, a situação, e as empresas, assim, poucas conhecem, né? Então, o Gabriel, acho que ele tem essa experiência também. Tipo, eu, quando estava no Senai, eu ia nas empresas apresentar as linhas de fomentos, o programa de hands-on, muitas empresas chegavam e falavam, não, isso é pegadinha. É impossível que Exatamente. vocês vão fornecer uma consultoria de 600 horas gratuita. Logo, logo vem a conta para eu pagar. Então, as empresas estão um pouco calejadas, né? E é difícil até, o Gabriel sabe, a gente, quando vai fazer prospecção do hands-on, é uma briga para a gente poder cadastrar empresas, porque elas não querem, elas têm receio disso, né? Então, aí a gente vê, né? O vinho hands-on, com flexibilidade, manufatura enxuta, possibilidades de produzir lotes pequenos. Aí vem programa de inovação de aliança, do programa de aliança, onde pode ter colocado tecnologias que não tem aqui no Brasil.
depois alinhado outras linhas de fomentos, com créditos, benefícios de investimento, esse programa tripartite que tem, onde, né, a empresa entra com 2/3, a outra entra com 1/3, tudo isso viabiliza, às vezes, a fabricação de um produto que, por si só, sem conhecer toda essa gama de linhas de fomentos que tem, o empresário não vai investir, né? Então, realmente, acho que precisaria ter uma maior divulgação, alguém centralizando isso, chamando as empresas, mostrar que existe isso. As empresas não conhecem, tá? Isso que eu pude verificar, as empresas não conhecem, as indústrias não conhecem as oportunidades que existem deles terem uma alavancagem industrial, e tanto em tecnologia quanto em linhas de fomentos que tem esses programas aqui. Então, isso não sei se é porque é pouco divulgado, as empresas não têm tanto interesse, mas eu acho que ter um movimento de esclarecimento ajudaria muito, viu? Essa é a minha opinião. Concordo, Claudinei. Inclusive, a gente até com o André mesmo, a gente discute isso, né? Porque a empresa pensa, nossa, né? Tanto o Rota 2030 como um outro programa que o Senai está organizando aí, que é a Jornada de Transformação Digital, né? A gente fala, pô, a gente chega para o empresário, a gente fala que é gratuito, ele fala assim, poxa, será? Existe almoço grátis mesmo, né? E realmente, né? Isso é uma reflexão muito grande aí que a gente tem que, a gente está disseminando isso, a gente está passando isso para os empresários, porque é um benefício, tá? Isso é um benefício que é o dever do Senai de estar aí retribuindo, né? Porque, na verdade, isso já é uma contribuição das empresas, né? Então, é uma forma de trazer isso à tona, né? Mas deixando claro, né? De uma forma mais clara possível que não vai ter custo, né? E, realmente, as empresas, como o Claudinei trouxe, gente, elas se assustam, elas falam, não é possível, acho que a conta vai chegar depois, né? E a gente convence, a gente fala, não, não é bem por aí, isso é um caminho, isso é uma linha de fomento mesmo, isso é subsidiado realmente, e a gente tem que realmente ter esse cuidado e passar essa informação, sim, para que eles entendam, possam entender isso. Excelente. Viu, Gabriel, Claudinei, eu tenho uma sugestão, é uma brincadeira aqui, mas é uma sugestão, de que passássemos a chamar essas linhas de fomento de vacina. E vou explicar por quê. Porque a vacina, ela está lá no posto de saúde e ela não é gratuita, a gente já pagou, né? Nós pagamos nossos impostos, esse dinheiro foi designado, né, para a compra daquele insumo, e ele está lá à sua disposição. Se você vai até lá tomar a vacina ou não, aí é uma escolha sua, né? Mas você pagou por ela. E o hands-on não é diferente, né? Nós já pagamos, né? E mais do que isso, nesse caso, né, a criação dele é exatamente para que a gente reduza esse disparate que nós temos em relação à existência do produto importado dentro do nosso país, que é o consumo aparente nacional, né? O produto importado dentro do nosso país está crescendo, né? Na escala dos últimos 10 anos, já ultrapassou 50% no caso do artefato de borracha, hoje é 51%, e o governo olha para isso e fala, bom, preciso fazer alguma coisa, ele pegou do nosso imposto, separou uma parte, criou um programa e colocou na prateleira a vacina. Daí, se você vai lá tomar ou não, é uma escolha, né? E o próprio professor Guilherme Cubo, na última reunião, Claudinei, ele comentou uma coisa bem legal, que é assim, olha, existem diferentes linhas, né, para diferentes momentos das empresas, não só pelo critério de maturidade que a empresa se encontra, mas em relação ao projeto, ao que é aplicável a ela, né? Então, é um trabalho necessariamente de alfaiataria, tirando, obviamente, o aspecto do aliança, e ele insistiu muito que as empresas procurem o Senai, os especialistas, né, para que possam olhar a situação de cada empresa e sugerir, né, por quais caminhos, ou qual caminho, né, poderia se começar, né? Então, essa primeira iniciativa, né, de procurar o time de vocês, assim, eu acho que a parte mais importante, talvez, desse tipo de iniciativa que a gente faz online aqui, de convencimento e demonstração de que é possível. E o Claudinei aqui é uma testemunha absurdamente interessante, no sentido de que ele já trabalhou no Senai, foi especialista do lado de lá da mesa, hoje atua numa indústria de artefatos de borracha, fez o projeto acontecer e ele está andando, né? Então, poxa, é possível, é real, não é mito esse tema, né?
óbvio, eu fiz aqui um certo discurso, mas eu acredito que nós temos aqui um grupo hoje de convertidos já, estou vendo a Magion e a Tila, que são empresas já bastante maduras também nesse sentido. Bom, eu me empolguei aqui na fala, mas para concordar com o Gabriel e com o Claudinei, queria deixar a palavra a todos aqui, verificar se mais alguém queria perguntar algo, sugerir algo, né? Desabafar, expressar alguma coisa, compartilhar alguma experiência. Eu vou, enquanto, se eventualmente alguém faz pergunta, Gabriel, se possível, eu ia pedir só a gentileza de você abrir de novo aquela tela dos contatos. Claro, só um minutinho Talvez já. seria bem bacana, né, para que quem não tirou um print da tela e que o faça agora, natural que o Sindiport está aqui para oferecer os contatos e como o Claudinei falou, existe a questão do atendimento distrital, né? Mas naturalmente que o Senai Mário Amato, como Instituto de Tecnologia Central aí, no quesito de borracha no estado de São Paulo, ele saberá designar, né, para a unidade correspondente, se assim for a questão, né, de aplicação. Então, não seria nenhum problema começar a ir por esse super time que está na tela. E, obviamente, eu sugeriria, Gabriel, se você achar adequado, que concentrasse em você esses contatos, Perfeito, claro. né? Eu Perfeitamente. conheço muito bem o Anderson e o Gustavo, sei bem como eles estão aí, com as posições dele na organização. Eu acredito que você, como você talvez consiga fazer aí a ponte para todos eles, Perfeitamente. né? Eu ia falar você como Guilherme Cuba, né? Como professor, aí me Maravilha. fugiu o nome dele. Está Sem correta a minha problema. analogia? Tá certíssimo, Reinaldo. Perfeito. Tá. Inclusive, Claudinei, se você quiser depois bater um papo, conversar lá com o Pina, tá? Fique à vontade. Aí, ó, o canal, o Senai, o canal tá aberto aí para a gente estar dando sequência com os próximos passos, tá bom? Perfeito, muito obrigado. Eu acho que a gente precisa sim, tá? Eu não conheço ainda a unidade de Maramato, mas eu acho que tem bastante coisas que a gente poderia estar fazendo em conjunto e acho que o Pina ele é muito tranquilo, né, de estar buscando essa capilaridade entre as unidades do Senai, né? Porque acho que todo mundo ganha com isso, né? Com Então, certeza. eu vou conversar com ele sim, ele tem bastante contato e eu gostaria de estar fazendo, né, alguma aproximação um pouquinho maior com a unidade de Maramato também, com você. Maravilha. A casa está aberta aqui, tá? Não só para o Claudinei, para todos os participantes, tá, pessoal? Fiquem à vontade aí, meus contatos na tela, tá? Se vocês quiserem marcar uma visita aqui, quiserem depois fazer uma apresentação dedicada das nossas linhas também, nós temos aqui, temos nossos pesquisadores, tá? Inteiramente à disposição para a gente estar batendo um papo aí e vocês conhecendo a gente melhor, tá bom? Excelente. Eu acredito que não surgiu perguntas, correto, Eli? Correto. Tá bem. Mas, só reforçando que nós estamos aqui também totalmente à disposição para servir de ponte, né, essa relação, e, inclusive, para, de repente, fazer com que a aliança ganhe, passe a ser uma realidade no nosso setor, que hoje não é, né, e, obviamente, isso depende de reunir mais do que uma empresa. Então, essa provocação pela lista do regime de autopeça não produzida vai ser o primeiro pontapé aqui da ABARB, do Sindiport e da Aresp, para ver se a gente consegue avançar nesse sentido. Dito isso, eu vou agradecer, então, a participação de todos. Nós estamos aqui a 2 minutos do horário combinado de encerramento da reunião. Gabriel, muito obrigado. André, muito obrigado. Claudinei, obrigado por compartilhar a experiência sua, de Senai e da Mangotex. E deixar aqui para você, Gabriel, uma mensagem final para todos e desejar a todos aí uma boa sexta e um bom final de semana. Gabriel, contigo.
Pessoal, mais uma vez agradeço, Reinaldo, Elielma, todo o time do Sindipor aí a oportunidade de ter interagido, falado um pouquinho mais aí do Senai com relação às nossas linhas de fomento e oportunidades para que a gente possa se aproximar ainda mais do setor e da indústria de modo geral, tá? Fico à disposição vamos aos negócios, né? Tudo de bom a todos aí. Isso aí. Um bom dia a todos. Até a próxima.